Queridos, há uma divisória no Evangelho de João muito interessante, que eu posso intitular como o discurso de despedida de Jesus. Começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo 17. E é interessante que o capítulo 13 traz uma riqueza de detalhes de um dia que na dinâmica da Páscoa muitas vezes é esquecido, a quinta-feira. Você sabe o que aconteceu na quinta-feira? A quinta-feira foi marcada por vários acontecimentos na vida de Jesus. Foi na quinta-feira que ele lavou os pés dos seus apóstolos. Foi na quinta-feira que ele realizou a última ceia. Foi na quinta-feira que ele chorou lágrimas de sangue no Getsêmani. Foi na quinta-feira que ele foi traído. Na quinta-feira ele foi preso. E na quinta-feira ele foi negado. Então a quinta-feira, intitulada também como quinta-feira da paixão, nos apresenta muitas lições que eu quero partilhar com os irmãos. E naquele instante em que Jesus jantava com os seus apóstolos, houveram alguns temas meio que indigestivos. Depois de Jesus, em suprema humildade, e essa grandeza paradoxal do Evangelho, em suprema humildade, lava os pés dos seus apóstolos. Logo em seguida, vem para a mesa 3 pautas: morte, possessão e traição. Jesus fala que sua morte era inevitável, que naquela Páscoa o cordeiro seria sacrificado, que ele teria que enfrentar a cruz, e Pedro, de forma ingênua, mas quase que acaba com a nossa vida, de Jesus muda de ideia, não enfrenta a cruz não. O que seria de nós, gente, se Jesus tivesse dado ouvido a Pedro e não tivesse morrido na cruz em nosso lugar? A gente estava frito, vocês sabem disso, né? Mas graças a Deus, Jesus repreendeu Pedro. Que é isso, Pedro? Que loucura é essa que você está falando? Então Jesus nunca negou a cruz, porque sabia que o sacrifício no Calvário era necessário. Mas logo em seguida, de falar sobre a sua morte, Jesus disse: um entre vocês vai me trair. E aí eles ficaram: quem vai ser? Não sou eu, não sou eu, sou eu. E Jesus disse: e além da traição, vai ter ainda um que vai me negar. Então imagina o clima que foi posto no cenáculo, diante daquela mesa, com uma refeição vasta, diversa, em que Jesus usa 2 elementos e eterniza aqueles elementos, pois tornam-se parte de uma ordenança. Eu me refiro à ceia. Jesus pega o pão, parte o pão, diz que aquele pão representava o corpo dele que seria entregue, e ele repartilha com todos e eles comem. Logo em seguida, Jesus pega a jarra de vinho, serve nos cálices e diz: olha, esse vinho é a representação do meu sangue que será derramado, que a partir de agora irá indicar a nova e eterna aliança. Mas depois de tudo isso, Jesus sente que o coração deles ficaram abalados, porque nós não queremos distância de quem nos faz bem, nós queremos por perto. Nós não queremos distância daquele que já caminhamos 3 anos, e aqui eu estou nos colocando como apóstolos, né? Aqueles que caminharam 3 anos com Jesus e não queria sofrer essa angústia, ter que vê-lo sofrer, ter que vê-lo morrer. Então, diante daquele ambiente da ceia que estava pesado pelas pautas apresentadas ali, os discípulos estavam confusos, temerosos e desanimados. E o que Cristo faz? Os fortalece. Então, eu não sei quantos entraram aqui hoje confusos. Eu não sei quantos estão aqui desanimados. Eu não sei quantos estão aqui atormentados. Mas essa palavra, em primeira instância, utilizada por Jesus para fortalecer os seus apóstolos, é a mesma palavra que Jesus vai utilizar hoje para nos fortalecer. Fique em pé no seu lugar e vamos ler o que essa palavra tem a nos dizer hoje. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Vamos ler juntos? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por fim, verso 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Glorifica o nome do Senhor por isso. Pai, obrigado por tua palavra. É essa palavra que nos fortalece. Porque a palavra é tua, a pregação é do Senhor, a mensagem a ti pertence. E, Senhor, eu peço sobre a vida daqueles que estão hoje aqui confusos, temerosos, desanimados. Vem fortalecer, Pai. Porque é o Senhor que nos fortalece. Não são circunstâncias, não são pessoas, é o Senhor que nos fortalece. E por meio dessa palavra, vem nos fortalecer. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, que todos digam amém. Sente no seu lugar. Então, Jesus, em primeiro lugar, primeira lição, fortalece seus discípulos com paz para o coração. Primeira lição, Jesus fortalece seus discípulos com paz para o coração. É por isso que ele fala no verso 1. Olha o que Jesus diz: estava todo mundo agoniado, aperreado, angustiado, temeroso, pessimista. Foi esse o clima no cenáculo. Todo mundo ao redor daquela mesa, um julgando o outro. Quem é que vai trair Jesus? Quem é que vai negar Jesus? Sabe? Estavam ali naquele clima pesado e Jesus disse: não se avexem, não se aperreiem, deixem de ir moído. Não se perturbe o coração de vocês. Apenas creiam em Deus, creiam também em mim. Gente, o aperreio não é a melhor decisão, porque só a confiança nos permite ter paz no Senhor. Quer ter paz em Deus? Confie no Senhor. Jesus começa com um chamado, a fé em meio à confusão emocional, a fé em meio ao medo, a fé em meio à incerteza. Ele não promete ausência de problemas, mas uma confiança nele que nos sustenta apesar dos problemas. Jesus nos ensina a não manter o nosso coração perturbado. E como não ter o coração perturbado diante de tantas perturbações? Confiando nele. Confie no Senhor. Deus não perdeu o controle. Confie que Jesus não perde, Jesus só é o vencedor. Amém, meus irmãos? É essa confiança. Apenas a fé em Jesus Cristo é o remédio, é a antítese para a doença de todo o coração perturbado. Confiar em Deus é crer no Filho, é confessar, é descansar. É bem verdade que a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales mais profundos, as noites mais escuras virão. Mas Jesus diz: continuem confiando em mim. Não é ausência de problema. Os problemas chegarão. O dia mau chega. Chega em nossas vidas. Porque faz parte da dinâmica em que vivemos. Mas a verdade é que
A fé nos faz olhar para Jesus e não para os problemas. Certa vez eu li, e não me recordo agora o nome do autor, mas ele nos convidava os seus leitores à seguinte compreensão: depois de uma grande noite de chuva, é da mesma janela que você vê a lama ou as nuvens que passaram. É da mesma janela que você olha para cima e diz, não vai chover mais. Ou você olha para o chão e diz, eu não posso sair porque está cheio de lama. A escolha é nossa. E a nossa janela, o nosso óculos, a nossa visão para ver todas as coisas é a fé. Então, quando o coração estiver agitado pela incerteza, deve surgir um lembrete que a fé em Deus traz estabilidade interior, porque a fé é um antídoto contra a ansiedade que quer dominar o nosso coração. Eles estavam tensos, tristes, preocupados, os apóstolos, mas Jesus disse, não perturbe-se o coração de vocês, apenas confie em mim e confie no Pai. Confie no Senhor. Segunda lição, Jesus fortalece seus discípulos com a promessa do lar eterno. Gente, tudo é passageiro, você não sabe disso. Tudo passa. Os dias mais difíceis passam. Momento de glória passa. Tudo passa em nossa vida. Vocês concordam comigo, sim ou não? Olhando para a nossa vida, gente. Olhando para trás, olha aí para trás. Tudo que você já viveu. Tudo passa. Tudo passa. E Jesus os convida a uma compreensão de eternidade. Verso 2, quando o texto nos diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas vou preparar-lhes lugar. Jesus, naquele jantar, falou de cruz, falou de dor, falou de rejeição, falou de decepção, mas quando o clima ficou ruim, ele falou de morada eterna. Ele falou de céu. E que dinâmica esse exemplo, esse ensinamento deve ter em nossa vida. Quando as notícias terríveis chegarem para nós. Infelizmente, as tempestades surgem em nossa vida. Nós temos que lembrar, mas tudo isso é passageiro. Mas há uma morada eterna nos céus, sem choro, sem diagnóstico, sem biópsia, sem crises, sem complicações. Então Jesus mostra que ele haveria de enfrentar a cruz. Ele diz, olha, vai ser sofrimento na cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E mais do que isso, eu vou voltar para os céus, vou preparar lugar para vocês e vou levá-los para lá. Se o céu é a casa do Pai, isso significa que é o céu, o nosso lar eterno. Aqui no mundo, somos só estrangeiros. E Paulo fala isso aos filipenses, nos classificando como estrangeiros. Estrangeiros aqui no mundo. Então, meus irmãos, a nossa casa nada mais é, aqui na terra, do que um lugar de hospedagem passageiro. Rosana trabalha com hotelaria. Pode-se passar lá, comprar 10 diárias, 15 diárias, 20, mas não é o lugar eterno do hóspede. Está apenas passando por aquele resort, por aquele hotel, aquela pousada, seja o que for. E é nessa dinâmica que Jesus ensina. Tudo vai passar. Eterno só o nosso lar. Jesus aponta para o céu como nosso destino final. Então, em meio às incertezas do presente, olhe para a esperança do futuro. Jesus prepara um lugar onde não haverá mais dor nem morte. É essa certeza que nós temos. Terceira lição. Jesus fortalece seus discípulos com a revelação de sua identidade. Como Jesus os fortalece, dizendo, olhem para mim, vejam quem eu sou. É como Jesus dissesse, lembrem de mim. Lembrem de mim. Lembrem que eu tenho um CPF. Lembrem que eu tenho um RG. E qual o CPF de Jesus? Qual o RG de Jesus? Verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma das declarações mais belas que Jesus faz sobre si mesmo, usando o artigo da exclusividade que lhe é adequado.
Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então Jesus não é apenas aquele que mostra um caminho. Ele é o caminho. Jesus é o único caminho de acesso a Deus. Quer ter acesso a Deus? O único caminho é Jesus. Não há outro. Religião não é o caminho. Você sabia disso? Não é o caminho. O caminho é Jesus. Ele é a vida, ele é a verdade. Jesus não apenas ensina sobre a verdade. Jesus é a única verdade para a nossa vida. Jesus é a única verdade. Ele não apenas concede vida, mas ele é a própria vida. Só Jesus nos satisfaz. Então, sendo assim, confie nele. Siga ele. Viva por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existem atalhos para o Pai. Jesus é o único acesso seguro. E em Cristo nós temos acesso direto ao caráter, ao amor e ao poder de Deus. Por isso que há um título que Jesus carrega, um sobrenome, um nome, como quisermos chamar, de Emanuel, que significa Deus conosco. Quarta lição: Jesus fortalece seus discípulos com a promessa de continuidade. Assim como tudo passa, tudo acaba, tudo termina. No coroamento da retratação do amor, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala da fé, da esperança e do amor. Todavia, ele diz que a fé um dia vai cessar. A partir do momento que nós veremos Jesus face a face, não vai ter mais a necessidade de fé. Por quê? Fé é aquilo que eu creio, confio, sem ver. Quando vermos Jesus, não tem mais fé. Um dia, a esperança vai acabar. Porque a esperança está voltada ao futuro. E um dia estaremos face a face com Jesus dentro de uma eternidade e não vai ter mais necessidade de esperança. No entanto, o amor, só o amor é eterno. Só o amor é eterno. E Jesus, ele fortalece os seus discípulos com a promessa de continuidade. E aqui eu concluo, verso 12 a 14, quando diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que nós vemos aqui é que Jesus promete que seus seguidores fariam obras ainda maiores e que tudo aquilo que pedimos, o nome de Jesus, nós iremos obter. Mas isso não é um mantra, não é um componente mágico para se ter, não. Mas pedir no nome de Jesus é dizer: Jesus, Deus, eu quero isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero essa cura para o nome de Jesus ser glorificado. Eu quero essa porta aberta para o nome de Jesus ser glorificado. Eu quero essa transformação para o nome de Jesus ser glorificado. Então, todas as vezes que o desejo do nosso coração for termos o que precisamos ter para a glória do nome de Jesus, Deus dará. Deus vai dar. Descanse. O Senhor conhece os nossos corações. Que bom poder crer nisso. Deus conhece os nossos corações. E a missão de Jesus continua através da igreja, através de cada um de nós. Então, o tempo da despedida dos seus discípulos não era o fim. Era um momento que tinha que enfrentar a cruz. Mas o Senhor nos garante a certeza, a presença e a esperança que só Ele pode dar. Eu concluo dizendo que naquela noite sombria, torna a dizer, a noite do Getsêmani, a noite do choro de lágrimas. E uma vez um médico oftalmologista me disse que há picos de estresse alicerçados à angústia que fazem com que nervos oculares rompam-se e o choro seja de sangue. Ele disse que a medicina comprova isso.
que de fato a angústia foi tão grande de Jesus que ele chorou lágrimas de sangue. E por que você nunca choramos? Porque a gente nunca enfrentou uma dor tão intensa como o nosso Salvador. A noite do Getsemane, a noite da traição, de Judas, 30 moedas de prata, a noite da negação de Pedro, a noite da prisão, pois queriam correr, pois na sexta-feira, no pôr do sol, começaria o Shabá, não poderia ser crucificado. E eles não queriam esperar mais um final de semana, 1, 2 dias, então correram para crucificá-lo na sexta. Mas a quinta da dor foi a quinta do fortalecimento do Senhor. E com isso eu concluo dizendo que a presença da dor também traz o fortalecimento do Senhor. Está doendo, está machucando, está difícil, Deus vai te fortalecer. O Senhor estará com você. A cruz estava próxima, mas Jesus estava com seu coração preparado para a glória. E o recado final de Jesus que eu dou para a igreja é: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Cristo. Que Deus nos abençoe por essa palavra. Aplauda o nome do Senhor, por favor.